Boa tarde, segunda-feira de carnaval, estamos aqui com vocês mais um episódio do Skin News, podcast de saúde da Rádio Nova Difusora. E hoje eu quero conversar com vocês sobre todos aqueles cuidados que você deve ter para passar uma temporada de verão e de calor com mais saúde, com mais beleza e mais qualidade de vida. E é por isso que eu convidei uma pessoa muito especial, nossa nutricionista da equipe, Elaine Rosa, e ela vai conversar junto comigo sobre cuidados no verão com a alimentação, água, bons hábitos. Mas antes disso, né, eu gostaria de te lembrar, gente, verão ainda vai demorar até dia 20 de março, mas parece que ele não vai embora nunca mais, não é mesmo? Porque afinal de contas a gente sabe que o mundo está aquecendo. E, infelizmente, por conta de tantas destruições na natureza e tantas coisas que estão acontecendo, nós sabemos que o mundo está aquecendo. O aquecimento global está sendo um grande problema em várias regiões. Estamos com grandes problemas de incêndios e tudo mais. Então, vale sempre a pena a gente falar sobre quais cuidados você tem que ter com a sua pele, com a sua saúde durante o calor. Mas hoje, especialmente durante o carnaval, vamos lembrar de alguns hábitos que valem a pena, porque afinal de contas, os dias são mais longos, as festividades são intermináveis e muitas vezes pulamos carnaval na rua, nos bloquinhos, nos salões. Esquecemos muitas vezes de tomar água, de comer uma alimentação balanceada, e aí o que acontece? A nossa saúde acaba sendo colocada de lado, não é mesmo? E por isso que eu quero conversar hoje com a Elaine Lima Rosa, nutricionista CRN 335171. Ela é bacharel em nutrição, com especialização em nutrição clínica e coaching mindfulness para nutrição. Ela tem um aperfeiçoamento na extensão em cirurgia bariátrica, desbiose e diabetes. Também tem curso de nutrição no trato gastrointestinal e emagrecimento avançado. Experiência de 12 anos no atendimento em consultório e atendimento às classistas de vôlei e basquete do ADC Bradesco desde 2016. Gente, é muita coisa, né? E tem mais, hein? Ela é tutora docente na faculdade Anhanguera, em Osasco, no curso de nutrição. E antes de falar com a Elaine, eu gostaria de lembrar vocês que o podcast Skin News é patrocínio da Clínica de Estética Skin News. Skin News Estética é uma clínica popular situada à Rua João Crudo 165, centro de Osasco, e é um lugar onde a sua beleza é única e o seu cuidado também. Mande uma mensagem, agende sua avaliação gratuita na Skin News Estética. E agora eu quero dar muito boa-vinda para a querida Elaine Lima. Elaine, boa tarde. Eu gostaria de te receber aqui na segunda de carnaval e queria te perguntar, vale a pena a gente tomar alguns cuidados no verão e no carnaval? Boa tarde, em primeiro lugar, né? Muito obrigada pelo convite novamente. E com certeza, sempre vale a pena tomar cuidado, né? Não só no carnaval, mas ao longo de todo o ano, principalmente no verão, pois o carnaval tem aí, né, duas coisas, né, relacionadas, que é o calor intenso junto com a folia. Então, as festas, né, a folia, o carnaval, o calor, tudo isso vem também para nos ajudar ou atrapalhar conforme o uso aí da alimentação e da hidratação. Verdade, né? Porque, veja, a gente, além de esquecer de se hidratar, a gente desidrata. Sim. Por conta da folia, correr, pular, brincar e muitas vezes os excessos de álcool. Então, acho que dá uma bagunçada no metabolismo. Mas me conta um pouquinho, quais são os principais erros alimentares que as pessoas cometem durante o verão e o carnaval e como é que a gente pode fazer para evitar os danos à saúde? Sim. Bom, os maiores erros é não se programar, né? Então, as pessoas, elas esquecem de fazer uma programação prévia dos horários que vão estar nas ruas, das folias, das danças, e muitas vezes deixam para comer na rua. E na rua, o que você mais encontra? Gordura, fritura. Nem sempre aquele alimento foi muito bem higienizado, como nós fazemos na nossa casa. São ricos, né, em gorduras saturadas, ricos em açúcares. Então, é ali
uma competição. Uma bomba, uma né? bomba, né? Uma competição de qual alimento é mais calórico. Né? Então, como cachorro-quente, muitas vezes espetinhos que ficam ali também muitas horas. Fora né? a conservação, Sim, né, gente? Porque sim, sem acondicionamento, né? a gente sabe que a contaminação alimentar é um dos maiores riscos de infecções gastrointestinais. Exatamente. E a gente sabe que muitas vezes estraga a folia do pessoal. Então, muito cuidado com os alimentos que você consome. Procure não comprar de lugares que você Não não conhece. tem muita confiança. Então, pare numa lanchonete, né, e tente privilegiar alimentos que não tenham, assim como você falou, tanta gordura saturada, né? E o que você recomendaria? Por exemplo, você acha que valeria a pena fazer um lanchinho em casa para levar, se for possível, viável, por uma lancheirinha, né? Sim. Trazer com você? E que tipo de alimento você iria privilegiar? Tá, então, assim, primeiro de tudo, né? Fazer, sim, o planejamento, a organização dos alimentos, do que você vai consumir. Então, o ideal seriam os líquidos, como a água, sim, água mineral, água de coco, suco natural, principalmente, né, aqueles sucos que você faz, deixa congelado e leva ele congelado, numa nécessaire, numa térmica, porque até você consumir ele já vai estar ali numa temperatura ideal para consumo. Lanches naturais que não contenham maionese, pois a maionese e os ovos são os maiores veículos de contaminação, principalmente contaminação cruzada. Então, vale a pena, né, essas proteínas líquidas, essas caixinhas agora que a gente conhece, né, que tem muito no mercado. Então, deixa ela geladinha, leva, porque vai te sustentar, vai te ajudar. Uma água também, com certeza, água de coco para hidratar e frutas. Né? Então, eu recomendo sempre frutas para você ter lá picadinha no potinho ou num saquinho plástico, para você poder se alimentar e não deixar, né, com que você passe mal, assim como as oleaginosas. Então, as castanhas, amendoim, fazer aquelas porçõezinhas, né, levar em saquinhos, que já tem ali um pouquinho de sal, tem vários nutrientes que vão ajudar também a se manter. Gente, eu acho que é um cuidado que vale a pena, porque desenvolver uma gastroenterite aí Não é estraga não só a interessante. sua festa, como o pós-festa, né? Sim. Então, volta ao trabalho na quarta-feira, já volta todo detonado, né? Mas aí eu vou pegar o gancho da Elaine e vou falar um pouquinho também dos cuidados com a pele, né? Sim. Ela falou sobre água. A água é fundamental para o bom funcionamento da pele. A hidratação sistêmica, né, para dentro, né? Não só a hidratação de cremes, é fundamental, porque se a sua pele, se você não se hidratar corretamente, você pode sofrer outros problemas, né? Você pode ter uma desidratação, você pode ter uma síncope, um mal-estar. E, é claro, a pele, as unhas, os cabelos, eles sofrem muito durante o verão e principalmente se você não tomar determinados cuidados, né? Um deles é a hidratação. Outro fundamental, gente, se você vai dançar num bloquinho em rua, principalmente, tem que usar fotoprotetor. O fotoprotetor, ele vai só filtrar, também tome muito cuidado, porque às vezes a pessoa passa filtro solar de manhã, às 8 da manhã, fica no bloquinho o dia inteiro, no final do dia, é claro que aquele filtro não faz mais efeito. Sim. Então, reaplique filtro solar, escolha alguns horários para ficar na sombra, use chapéus ou bonés, use óculos escuro. E uma dica, hein, gente? Tem muita gente que compra óculos escuro, às vezes, porque é bonito de modinha, compra de camelô. O grande problema é que muitas vezes não tem o filtro UV no óculos escuro. E aí ele engana a sua retina, ele engana a sua pupila, porque quando você tem um filtro de óculos escuro, os seus olhos eles abrem, né? A pupila abre pensando, estou protegida. Só que aí a tua lente não tem filtro UV. E aí a radiação ultravioleta vai direto na tua retina e você pode ter dano, lesão. Então, muito cuidado onde você compra os seus utensílios ou mesmo uma camiseta com filtro UV. Compre em lugares que tenha procedência, boa procedência, né? Então, vamos conversar um pouquinho mais, né? A Elaine falou sobre maionese, né? Maionese é terrível, né? Você pode fazer alguma outra misturinha para colocar num pão, um pão integral seria interessante, né? Também, que tem uma meia-vida maior, né? Então, um pão integral, lembrando que olhar sempre, né, os ingredientes ali na embalagem, porque muitas vezes está escrito integral, mas o primeiro ingrediente é farinha de trigo comum.
né? Então, já dá para saber que não é um pão realmente integral. Então, isso tem que ficar de olho. Você também pode colocar, né, fazer uma pastinha ali, misturar um frango desfiado com uma cenoura ralada, Um azeite. Ah, que boa né? ideia. Você pode também pegar ali uma ricota ou esses queijos que são processados e que não precisa ficar sobre refrigeração por né? muito tempo. Não é falando algo marca. indicado, não é algo indicado para o dia a dia, mas é uma exceção à regra. Melhor né? do que comer um cachorro quente Com na certeza. rua, né? Ou fritura, né? Porque a gente vê muito por aí espetinhos. Então, aquela carne está quanto tempo ali naquele sol? É verdade. Né? Então, você pode, sim, já começar a passar mal ali no seu passeio. E aí tem também aquela história, né? Vamos tomar uma bebidinha, né? Uma cervejinha, uma caipirinha. Como é que a gente pode equilibrar essa diversão com bebida alcoólica? É possível ter alguma bebida com índice alcoólico menor, uma coisa que faça menos mal? Ou existe também uma teoria que diz que se você tomar bebida alcoólica, você tem que se hidratar bastante para diluir um pouco o álcool no sangue. Gente, eu não estou dando receitinha para você encher a cara, não, tá? Presta atenção. Não é nem questão da diluição do álcool, né? Mas nós sabemos que a bebida alcoólica, ela desidrata. Então, principalmente cerveja, chopp, né, acaba desidratando. As pessoas acham que, como elas bebem muito e faz bastante xixi, é diurético. Então tá tudo ok, tá funcionando. Aí que está o problema. Pensa, você está eliminando líquido. Por ser diurético, você está desidratando. Então, você tem que repor. A dica é beber menos. Quanto menos, melhor. Né? Existem outros momentos para fazer o uso de bebida alcoólica. Coloque sempre frutas. Então, prefira aquelas bebidas, né, que tenham frutas. E, claro, sempre que você tomar um copo de bebida alcoólica ou meio copo, seja a quantidade que for, intercale com água mineral. Então, bebeu uma latinha, vai lá e bebe água. Passou um tempo, bebeu de novo, vai lá e bebe água. Sempre para se manter hidratado. E, claro, né, com isso você vai consumir muito menos álcool. É verdade, né? Vai dar uma estufada. Sim, é uma dica para diminuir e se manter hidratado. É verdade. Gente, porque a folia é de dentro para fora. Você não precisa beber para ficar feliz, né? Você pode, é claro, tomar alguma coisa, mas não com o intuito de beber até cair, né? Porque depois a gente sabe que a queda é dura e é doída, né? E é difícil para levantar. E é difícil para levantar, principalmente dependendo da idade, né? A gente vai ficando menos resistente a determinados hábitos, né? Mas uma coisa que eu queria muito falar aqui, carnaval e maquiagem estão muito relacionados, né? Existe algum problema de usar maquiagem, transpirar? Enfim, a partir do momento que você não tem alergia à maquiagem, não existe nenhum mal. Você pode usar maquiagem, pode sair no bloquinho de maquiagem, porém, nunca esquecer, em primeiro lugar, de passar o filtro solar, porque a maquiagem não vai te proteger. Mesmo aquela maquiagem que tem filtro UV, geralmente a maquiagem tem um filtro no máximo de 20, FPS 20, que é muito pouco para uma exposição contínua, uma exposição tão grande, né? Então, o que eu recomendo? Faça o uso do filtro solar em casa, reaplique durante o dia e, se for usar maquiagem, passe por cima do filtro solar. Agora, gente, não dá para voltar para casa e não remover toda a maquiagem. Por quê? Muitas vezes você chega cansado, quer se jogar no sofá, quer se jogar na cama e tira mais ou menos, toma aquele banho de gato, tira mais ou menos a maquiagem. Esses resíduos da maquiagem que ficam na pele, eles podem não só atuar no envelhecimento precoce, como muitos outros problemas, mas principalmente causar irritações. Ele pode dar um eczema de contato, pode desenvolver alergias e aí você pode ter até manchas por conta dessas alergias. Então, chegou em casa, usou maquiagem, remove. Use um demaquilante bom. Bom não significa caro, bom é um que seja efetivo. Passe com algodão, remova toda a maquiagem e aí sim faça a higiene com sabonete. Nunca tire a maquiagem com o sabonete, porque ela não vai ficar bem removida. O ideal é que você use até um produto bifásico que contenha um pouquinho de óleo, porque ele remove melhor. Existem muitas marcas no mercado com preços acessíveis e você vai fazer essa higiene da sua pele muito melhor. E muita gente me pergunta sobre glitter, né? Você gosta de glitter, Elaine? Eu não sou de... Não, eu adoro um brilho, gente. Todo dia eu passo um brilhinho. Básico. Eu adoro.
Mas no carnaval a gente abusa, né? São aqueles glitters, né? Tem problema? Como eu sempre falo, desde que você não seja alérgica, não tem problema. Mas precisa remover bem. E hoje em dia tem até uns glitters que são... que eles se dissolvem, né? Que eles são biodegradáveis. Tem umas coisas mais modernas aí. Então, quanto mais você puder tomar esse cuidado, melhor para você, né? Mas aí, falando mais um pouquinho sobre a relação, existe uma relação entre peso e quantidade de hidratação diária, não só no carnaval? Como é que é, Elaine? Sim, existe. Muito se fala, né, de 2 litros de água. Então, todo mundo acredita que tem que beber 2 litros de água. Bom, isso é a média da população brasileira, tá? Os 2 litros de água, assim como 2.000 calorias, que se você olhar todas as embalagens de alimentos vem descrito. Mas, para a água, cada um de nós temos a nossa própria quantidade. Então, eu falo que é tudo muito individualizado, né, personalizado para cada indivíduo. Então, uma pessoa, né, adulta, quanto que ela precisa de água dentro ali da normalidade, uma pessoa saudável, que não tem restrições. São 35 ml de água vezes o seu peso, tá? Então, uma pessoa que pesa 63 quilos vezes 35 ml de água. O valor que dá ali é a sua quantidade mínima de água por dia. Então, se você pesar 100 quilos, você tem que tomar 3 litros e 3 meio. litros e Então, meio, essa história de exatamente. 2 litros é questionável, né? Questionável, é uma média, né? Ou uma criança que pesa 15 quilos, você vai dar 2 litros, você vai hiperidratar a criança, vai encharcar a criança. E como a Elaine disse, depende se você não tem nenhum problema de saúde, né? Porque a gente sabe que insuficiência cardíaca congestiva, você tem que tomar muito cuidado com o balanço hidroeletrolítico, Isso, né? exatamente. Então, essas regras que a gente fala, elas são, de uma maneira geral, para pessoas que têm uma saúde boa. Então, sempre consulte o seu médico, o profissional da sua confiança, para não dizer que fomos nós que falamos. Exato. Muito bem, gente. Eu acho que assim, a gente tem que pensar não só no carnaval, né? Eu vou conversar um pouquinho aqui até com você, Elaine, para a gente falar um pouco sobre alimentação, porque, afinal de contas, é um espaço de saúde. Então, nós temos que falar também sobre outros temas. Eu gosto muito de saber o que você acha dessa moda de jejum intermitente. Agora virou moda, né? Todo mundo quer jejuar. Aí acaba o jejum, ela se atira de cabeça num bolo, num doce, ou numa bebida alcoólica, vai para um happy hour. Eu já vi gente fazer isso. E eu acho que pode até ser muito mais prejudicial do que você ter um equilíbrio. Porque tem gente que não aguenta fazer jejum. Sim. Se sente mal, tem hipoglicemia. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa moda do jejum intermitente. Sim. Exatamente, né? Como a doutora Simone falou, jejum intermitente não é para todas as pessoas, tá? Muitas dietas existem e acabam virando moda. E as pessoas querem um emagrecimento muito rápido. Então, vou jejuar para fazer o meu emagrecimento e perder peso rápido para uma festa, para colocar uma roupa. E não é assim que funciona. Então, para você chegar no jejum intermitente, existem outros protocolos ou até mesmo o equilíbrio da alimentação saudável. Não adianta você achar que 16 horas de jejum já vai resolver, sendo que você quebra esse jejum com carboidrato, com açúcar. Então, para se fazer o jejum, nós seguimos um protocolo. Existe horas mínimas de início para jejum e existe também horas máximas. Aquelas pessoas que já fazem, né, o jejum aí por mais de 24 horas. Mas isso requer um tempo. Requer também não só o parar de comer, mas você tem que ter um equilíbrio físico, um equilíbrio na saúde, equilíbrio mental e até mesmo equilíbrio emocional. Porque uma pessoa que está passando por problemas emocionais, né, que está descompensada, que fica nervosa, tem tremedeira, dor de cabeça, dor de barriga, não vai conseguir manter um jejum. Então, o jejum eu sempre falo, né, para os pacientes que procuram e falam assim, eu vim porque eu quero fazer jejum. Você conhece? Conheço, eu já faço jejum, eu já fico tantas horas sem comer. E como que você acaba abrindo aí essa porta e fechando essa porta do jejum? Eu como bolo, né, suco, de repente um pão. Está errado. Pronto, não é assim. Tudo, né? Não, já estragou. Então, a gente orienta para que saiba fazer e que seja acompanhado
por profissional, tá? Porque não adianta ficar 16 horas sem comer e quando for aí voltar a comer, né, você já começa com fruta. Ah, mas fruta é natural, não é bom? É bom, mas não para esse momento, né? Então, você vai fazer aí uma absorção de glicose muito alta, né? Você vai ter uma liberação de insulina, e não é isso, o jejum não é para isso. Então, a gente tem que saber equilibrar e saber como fazer esse jejum. Gente, eu já vivi todas as dietas da moda. Teve uma época que teve uma bendita de uma dieta que era de frutas. E era assim, uma semana só abacaxi, uma semana só melancia. Nossa. Meu Deus, como eu sofri na minha vida. Pensa que ajuda? Não ajuda, gente. Essas dietas de moda, elas não servem para nada a não ser desnutrir. Aí depois você vem para mim e fala assim, doutora, meu cabelo tá caindo. Por quê? Bom, como que é a sua alimentação? A primeira pergunta que eu faço para o paciente quando ele entra no consultório queixando de queda de cabelo, eu pergunto, como vai seu sono? Como vai sua alimentação? Você tem alguma doença e você toma algum medicamento? Então, queda de cabelo, vou pegar o gancho da Elaine, tem muito a ver com alimentação, porque nós somos o que nós comemos. Então, o seu cabelo ele precisa de proteína, principalmente para fabricar a proteína do cabelo. Então, a queratina do cabelo vem da proteína. Se você não tiver uma alimentação regular e disciplinada, seu cabelo e suas unhas são os primeiros a sentir, porque o cabelo é o órgão, junto com a unha, os órgãos que maior metabolismo tem no corpo. Então, qualquer deficiência abrupta ou qualquer doença, a primeira coisa que dá é sinal de unhas fracas e queda de cabelo. Então, vamos pensar que se você quer fazer uma reeducação alimentar, você quer emagrecer, se eduque, porque existe mau hábito alimentar. Muitas vezes as famílias, você pode observar, as famílias, elas têm hábitos semelhantes, porque a mãe cozinha para os filhos, cozinha para o marido, e geralmente o mesmo hábito é o hábito da família toda. Então, quando eu começo a conversar, eu pergunto como é o hábito da família, para que todo mundo mude. Muitas vezes você pergunta quantas latas de óleo você usa por mês, né? Quantos litros de óleo? É uma família que faz muita fritura? É uma família que consome muita gordura? Você tem que mudar isso, porque no futuro essa família vai ser uma família com mais tendência a ter doenças cardiovasculares, doenças de aterosclerose. Então, essa mudança de vida tem que ser conceitual, tem que ser familiar. E aí, é claro, se você tem um distúrbio específico, você vai tratar aquele distúrbio. Agora, eu já digo, nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que eu acho muito interessante, está muito em alta, as cirurgias bariátricas, né? Hoje, muitas vezes, um paciente já busca, mesmo antes dele ter uma indicação tão plena, porque ele sabe que aquilo lá vai ser definitivo, entre aspas. Nem sempre, viu, gente? Muitas vezes a pessoa que faz bariátrica, se ela não se reeducar, ela come coisas que são calóricas, líquidas, e ela vai acabar ganhando peso de novo, não é verdade? A Elaine, ela é especialista em pós-bariátrica. Fala um pouquinho como que é o paciente pós-bariátrico. Ele é desabsortivo, Sim. né? É uma pessoa que precisa de um cuidado, Sim, né? sim. Como a doutora falou, né? Hoje eu já sou especialista em cirurgia bariátrica, há 11 anos, quase 12, já trabalhando com pré e pós-bariátricos, acompanhando, né, desde antes da cirurgia, os exames. Então, sim, gente, a cirurgia bariátrica ela não é um milagre, né? Ela é mais uma ferramenta para te ajudar no processo de emagrecimento. E como ela é uma cirurgia metabólica, ela vai também prevenir doenças e aumentar a expectativa de vida. Então, aquela pessoa que hoje toma vários remédios, né, para diabetes, colesterol, problema cardíaco, né, tireoide, ela passando pela cirurgia bariátrica, lógico que a obesidade é uma doença crônica não transmissível, então ela vai ter o emagrecimento junto com o ajuste hormonal, junto com os ajustes metabólicos que a cirurgia traz. Só que isso, ao longo do tempo, né, depois que passam todas as fases da cirurgia, porque nós temos diversas fases, né? Muitos pacientes perguntam, quanto tempo eu vou ficar aí nessas 3, 4 fases para poder comer de tudo? Depende. Eu sempre falo depende por quê? Depende de você, de como o seu organismo vai reagir. Então, quando você está na fase líquida, que é mínimo de 15 dias, e tem alguns protocolos médicos que pedem até 30 dias de dieta líquida, você não está ingerindo proteína, você não está comendo.
O seu estômago ele diminuiu 100 vezes do que é um estômago normal. Então, como que não vai faltar nutrientes para essa pessoa? Como que ela não quer suplementar? Como que ela acha que vai ser magra e saudável para o resto da vida? Então, no futuro, sim, se ela não mudar os hábitos, se ela não aderir à atividade física, à suplementação, ela tem o reganho de peso, vai engordar. Não é porque o estômago está pequeno que a sua parte fisiológica e o seu metabolismo, né, vai ficar adormecido e vai parar. Não. Sim, tem o reganho de peso e as deficiências nutricionais. Você vai ser uma pessoa desabsortiva. O que significa? O seu intestino não vai absorver igual. E ainda mais dependendo do tipo de cirurgia, você vai ter um impacto maior ou menor. Mas certamente você vai ter uma diminuição da quantidade de alimentos e micronutrientes, que é uma coisa muito que impacta muito. Sim. Então, a pele pode ficar opaca, sem vida, ressecada, os cabelos quebradiços, as unhas quebradiças. Então, é claro que nenhum bom médico faz uma cirurgia bariátrica sem ter uma equipe multi trabalhando com o paciente, é fato. Exato. Só que tem uma hora que o profissional vai te dar mais ou menos uma alta, você já não vai com a mesma frequência, e aí depende da sua disciplina. Sim. Se você não mudar realmente os seus hábitos, você vai voltar a ganhar peso. E o que a Elaine falou, a gente já falou aqui no programa sobre exercício físico diário. Gente, esse é o grande segredo para o envelhecimento saudável. Você conseguir ter mobilidade, porque quem quer envelhecer dependendo do outro, né? Quem quer que o outro o carregue, o transporte, troque sua roupa. Então, se você não cuidar da sua massa muscular, principalmente depois da menopausa, você começa a ter uma sarcopenia, que significa que é a destruição do músculo esquelético. Você começa a ter perda muscular. Exato. Você tem osteoporose, osteopenia e tem sarcopenia. E aí você chega até com um bom estado geral de ânimo aos 60, 70, porém uma mobilidade dificultada, né? Então, é uma mudança de vida. Um dos motivos que eu quis ter um podcast de saúde é para trazer informação de qualidade, porque muitas vezes você vê a moda, né? Ai, tá na moda fazer isso, tá na moda fazer bariátrica, tá na moda fazer o jejum. E muitas vezes não tem mudança de vida. É que é cansativo, né, Elaine? Fala sério, como é que você diria para uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, fazer marmitinhas fit, né? Vamos considerar que você não vai ficar comprando pronta, porque são muitas pessoas na casa, 3, 4, 2 filhos. O que você daria de dica? Tira um dia da semana, vai no mercado, conta pra gente. Sim, sim. Às vezes as pessoas acham que vai gastar muito, né? Gasta-se muito para comer bem. Então, não necessariamente que a marmita deva ser fit, mas com equilíbrio, né? Então, aquela marmita que você possa, sim, colocar um pouquinho do seu arroz, feijão, uma proteína, que é super importante, como a gente está falando, e ali alguns legumes. Você pode fazer, sim, em um único dia da semana, né? Chama a família para participar, acaba virando uma brincadeira, né, junto com a família, você reúne a família, tem aquele momento ali onde vocês vão conversar também, né, sobre as coisas do dia a dia. Então, você vai gastar um tempo que vai ser o único ali na semana. Então, você já faz uma quantidade de arroz, de batata, já cozinha ali meio quilo de feijão, já faz carne. Com carne moída, gente, dá para fazer almôndega, dá para fazer escondidinho, dá para fazer macarrão bolonhesa, né, dá para fazer hambúrguer. Então, dá para fazer muita coisa. E, assim, o que você mais perde? São 2 horas do seu dia fazendo marmita ou, no futuro, a saúde e passar o resto da vida tomando remédio, né, fazendo uso aí de insulina para quem é diabético? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, é caro comer bem, mas o quanto custa você comprar fast food, né, pedir pizza todos os dias? Quanto vai custar para a sua saúde? Quanto vai custar? No futuro, porque, né? assim, não é proibido. Ninguém é proibido de comer o que gosta, mas não precisa ser todos os dias, não precisa ser sempre. O paladar também ele pode ser disciplinado, né? Sim, com certeza. certeza. Quando era mais nova, eu tinha um outro tipo de prazer alimentar, né? As minhas papilas gustativas eram diferentes. A gente envelhece, muda um pouco, né? Hoje eu adoro coisa amarga, né? Eu gosto de coisas fortes.
o paladar muda, mas você disciplina. Então, eu adoro uma verdura amarguinha, eu gosto de uma coisa mais... Eu gosto menos de doce do que eu gostava na juventude. Mas tudo é uma disciplina, né? E muitas vezes a gente tem preguiça. Eu faço muito isso com a minha filha. A gente vai no mercado, ela escolhe as frutas que ela gosta. E mesmo quando o jovem não tem muita... variabilidade no seu cardápio, você tem que introduzir algumas coisas. Vai apresentando, né, para eles, desde a criança, do jovem, eles são curiosos, eles gostam de experimentar coisas novas também. Então, isso é importante, né? Aquela questão do adulto chegar e falar, eu tenho paladar infantil. Gente, quantos anos você tem? Né? Quantas coisas você faz na sua vida que não são coisas de criança. Então, passou da hora. Né? Muitas vezes nós somos mimados e a gente mesmo briga e se mima. Então, já está na hora de acordar para a vida, porque as doenças estão aí. Né? A questão da bariátrica não é simplesmente chegar e falar, vou fazer porque eu quero emagrecer e está na moda. Você vai passar por uma equipe e que, se um profissional da equipe recusar o laudo, você não faz a cirurgia. Né? Então, assim, se todos nós da equipe, nutricionista, endocrinologista, o cirurgião, psicólogo e muitas vezes, né, o fisiatra também, porque dependendo do paciente ele precisa, se não aderir e não te entregar laudo, você não faz. Então, não é simplesmente chegar e querer. E não é para esperar chegar no ponto de ter que fazer uma bariátrica, não precisa. Se você consegue mudar esses hábitos ao longo do tempo, você pode ir perdendo peso com saúde, não precisar, porque é uma cirurgia restritiva, né? Sim, é restritiva. E você estava falando sobre o emocional. Eu acho que a gente tem um lado que come os sentimentos. Então, se você está ansioso, você aumenta o seu consumo de determinados alimentos que vão te dar uma certa saciedade, né? Quando você está triste, muitas vezes você tem a liberação de algumas substâncias cerebrais quando você ingere chocolate, doce. Né? Tem pessoas que são o oposto, ficam deprimidas, elas não comem, que também não é bom. Então, a gente tem que estar também com a nossa cabeça ok. Então, o organismo, o ser humano, ele é todo, ele é complexo, né? Se você não cuidar de todas as pontas, alguma coisa escapa e aí estraga a outra, né? Então, se você está passando por um momento onde você percebe que você desconta na comida as suas angústias, procure um psicólogo, né? Faça terapia, se conheça seus limites, né? Eu acho que eu já trouxe aqui 2 psicólogas maravilhosas, uma foi no Natal, a outra falando sobre burnout, o quanto o emocional impacta na saúde. Totalmente, né? Totalmente. Eu sempre pergunto, né, para o meu paciente, para a minha paciente, né? Como você disse, como está o seu sono, como está o seu emocional, os seus dias são mais estressantes, você não vê a hora de chegar em casa, porque a maioria diz assim, eu sigo bem na alimentação o dia inteiro, meu problema é à noite. Meu problema é quando eu chego em casa. Então, o porquê? O problema está durante o dia, está na casa ou está dentro de você? Muitas vezes você chega em casa, você relaxa, né? Durante o dia você não conseguiu. Aí você quer compensar todas as angústias do dia, né? Muitas vezes você está ali sozinho, não reúne a família para comer junto, né? Não tem aquela conversa. Comer na frente da televisão, gente, piorou. É terrível, no né? celular. No celular. Não presta atenção no que está comendo, mal mastiga o alimento, não dá tempo do seu cérebro registrar a saciedade. Conta pra gente um pouquinho o que é mindfulness. Vamos aproveitar esse momento. Tá. Então, assim, mindfulness na nutrição, né? Foi uma certificação também, é uma certificação que eu tenho, onde nós trabalhamos a atenção plena. Então, entra muito nisso, né? De você comer sabendo o que está comendo. Eu falo que o mindfulness ele entra antes de você se alimentar, desde a escolha dos seus alimentos. Então, a partir do momento que você escolhe o que você vai comer, a quantidade que você vai colocar no seu prato, o olhar pela comida, né? Você montar aquela mesa, nem que seja só para você sozinho, e saber apreciar, degustar aquele momento. Então, eu costumo falar assim aos pacientes, uma coisa que minha mãe me ensinou, que eu levo para a vida e que é, de fato, verdadeira. A hora da refeição é uma hora sagrada. Você está nutrindo o seu corpo. E nós estamos nutrindo o nosso corpo não só com aqueles alimentos que vão nos dar a hidratação,
né, a vitamina, os minerais, as fibras, mas nós estamos nutrindo os nossos sentimentos. Acabamos de falar, né, que muitas vezes se come a raiva, se come a saudade, se come o amor invertido, né, para não falar o ódio que você sente muitas vezes. E tudo isso, mindfulness vem trabalhar. Aí entra muito também no emagrecimento, porque você come de uma forma tão rápida, né, que você não deu atenção devida. Então, não dá tempo do seu cérebro registrar que você já está saciado e mandar essa sinalização para o seu estômago, para o seu intestino. Porque lá no intestino, assim como no cérebro, nós também temos liberação de hormônio serotonina. Né? Então, não dá tempo. As pessoas comem tão rápido. Quando acaba, já acabou? Ué, vou pegar mais um pouquinho. E talvez você não deu tempo dessa saciedade chegar. Então, mindfulness são técnicas, né, que são utilizadas. Existe também o relaxamento, né, a respiração. Quando eu aplico alguma técnica de mindfulness com algum paciente meu, então eu sempre peço para levar, né, para consulta um alimento que gosta muito, aquele alimento que muitas vezes não consegue ficar sem. A maioria é o chocolate, né? Então, eu não consigo parar de comer, eu como uma barra de chocolate inteira. Então, eu peço para levar. Ou, quando eu faço consulta também online, né, por telemedicina, então eu peço para a pessoa, corta, deixa lá 3 pedacinhos de chocolate na sua frente e vamos fazer o exercício. Então, eu faço o exercício e a pessoa, muitas vezes, quando já está no 3º pedacinho de chocolate, ela já não aguenta mais comer. Então, ela vê que ela domina o chocolate, não o chocolate domina ela. É dar atenção ao alimento. É muito legal isso, gente. Por isso que eu acho que alguns profissionais, eles devem ser nossos parceiros de vida, né? Você tem que ter o seu dermatologista, que vai te ajudar a envelhecer com beleza. Você tem que ter o seu nutricionista. Você tem que ter o seu profissional da atividade física. Mesmo que você não tenha condição de ter um personal, você pode, dentro de uma academia, ter um profissional que se dedique a olhar para você e olhar o seu caso, como você pode se programar para fazer exercício. Porque a gente merece isso, né? Um cuidado que a gente tem com a nossa saúde é ser personalizada. Tudo que a gente fizer é fazer pra gente. O que serve para tua amiga não serve para você. Hoje, com as blogueiras e com as influencers, hoje o que é lei para uma é lei para todo mundo. E não é assim. Eu gosto muito de falar sobre skincare, eu gosto muito de falar sobre cuidados com a pele, mas cada um é tão diferente do outro. Às vezes, até dentro da mesma família, as pessoas têm peles. Um tem pele oleosa, outro tem pele mista. Você não tem como passar uma receitinha de bolo de como você vai cuidar da sua pele e que sirva para um monte de gente, né? Então, a Elaine é uma pessoa extremamente competente, trabalha lá na clínica com a gente, tem consultório dela também, e é uma pessoa muito acessível, né? No Natal, ela inclusive distribuiu para as nossas pacientes um e-book com receitinhas mais light de Natal, né? Então, busque um profissional que se dedique a você, que tenha um carinho por você. E agora a gente já está chegando mais para o final do programa, metade do programa, e a gente quer dar algumas dicas de verão, tá? Eu quero contar para vocês como cuidar da pele no verão com algumas dicas, e Elaine vai dar algumas dicas de alimentação. O que você acha? Como é que a gente podia lidar no verão? Faz assim, desde o café da manhã, almoço e jantar, dá uma dica, assim, de uma maneira geral. Sim. Bom, primeiro de tudo, né? Inicie o seu café da manhã com proteína. Tá? Isso é importante, já foi falado aqui. O nosso corpo precisa, nossos músculos são construídos através das proteínas. Pele, cabelo, depende muito da proteína. Fala aí uma proteína, Elaine. Ovo. Ovos. Ah, eu adoro. Eu faço omelete todos os dias de manhã. Isso. Ovos. Então, assim, pense Mas não é ovo frito, tá, gente? Não, você precisa pelo menos, no mínimo, de 30 gramas de proteína em cada refeição, tá? Então, vou falar assim de modo geral, porque também existe cálculo para cada pessoa, é personalizado, não é todo mundo, né, que vai precisar da mesma quantidade. Alguns mais, outros menos, bariátrico precisa de muito mais. Então, você pode começar a sua refeição, seu café da manhã pela proteína, que vai te dar uma maior saciedade ao longo do dia. Sem ser o ovo, o que eu posso comer? Frango desfiado, carne, um patezinho de atum, uma pastinha de frango, né? Você pode fazer um patezinho ali de grão de bico, que é uma proteína vegetal, para quem não come carne.
Queijo também, mas depende muito do tipo de queijo, por conta da gordura. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Você pode ter também oleaginosas. Né? Pode ter o carboidrato? Sim, deve ter o carboidrato, porque ele é fonte primária de energia. Né? Então, a primeira refeição do dia ela é super importante, ter uma refeição completa. Tá? Então, pensa assim, um pão integral, ovo. Para quem não gosta de pão integral, pode ser pão sem ser integral? Pode sim, mas tenha sempre uma proteína junto, tá? Uma fruta, né? Pode ser a fruta da sua preferência. No verão, lembrando, né, que nós priorizamos as frutas cor de abóbora, né? Aquelas frutas mais amarelas, que tem beta-caroteno, que vai ajudar aí na sua pele, no seu bronzeado, é um antioxidante também, protegendo do envelhecimento precoce. Você pode ter a sua refeição do almoço também, a mesma quantidade, não, desculpa, os mesmos grupos de alimentos, proteína, carboidrato e gordura, onde um arroz, feijão ou uma batata, um purê, um macarrão, ter ali ou carne, ou peixe, ou ovos, ou frango, uma salada, né, as folhas, que são as fibras, que também tem líquido, hidrata e ajuda na pele. Um tomate, olha a cor do tomate, né? Tem licopeno, já ajuda aí, previne também de muitas outras doenças, principalmente câncer de próstata para os homens. E, de sobremesa, uma laranja, por que não? Né? Você pode ter ali um docinho de abóbora caseiro, beta-caroteno também, já está fazendo a parte. Um suquinho de cenoura com laranja, excelente para hidratar e para ajudar aí também nas folias de carnaval. Né? Não vai deixar com que você tenha hipoglicemia. No período da tarde, lembrando da proteína, um iogurte, você pode colocar frutas picadinhas ali no seu iogurte também, pode fazer uma vitamina de frutas, pode comer, por que não, um pãozinho de queijo. E no jantar você pode repetir o seu almoço, só que em menor quantidade, né? Visto que depois do jantar, todos, ou a maioria das pessoas, não vão ter mais aquela rotina do dia. Então, vai estar mais descansado, vai parar, vai assistir uma televisão, vai se jogar no sofá. E tem alguma coisa assim que você deve evitar, por exemplo, evitar carboidrato depois de um determinado horário, porque é mais difícil de queimar? Eu já ouvi falar que depois das 9 da noite, se você tem o hábito de dormir às 10 horas, evitar consumo de alguns alimentos que sejam mais difíceis, porque você fica ali com aquele alimento, é verdade? Ou... É assim, a gente não pode falar que o alimento não pode ser ingerido após X horário, porque o alimento ele não sabe da hora, né? Então, nós sim sabemos do horário e nós temos que conhecer o nosso corpo. Então, a pessoa tem que saber que, se ela tem uma dificuldade de digestão, é melhor ela evitar carnes vermelhas, por exemplo, no período da noite, evitar alimentos mais gordurosos, porque são mais difíceis de ser digeridos. Líquidos também, não só porque vai dar vontade de ir no banheiro, mas por conta de refluxo, por não atrapalhar também a digestão. Então, se você sabe que comer muito à noite vai atrapalhar o seu sono, coma menos. Eu sempre gosto de falar para as pessoas comer menos e observar como vai se sentir. Tem pessoas que, comendo muito, acordam no outro dia com dor de cabeça, né? Acordam muito inchadas. E por quê? Muitas vezes não sabe por quê. Né? Uma das queixas também, eu sempre acordo inchada, eu sempre acordo passando mal, com a boca amarga. Então, vamos lá. O que você comeu no dia anterior? O que você comeu à noite? A carne, a gente sabe que ela demora muito para digerir, a carne vermelha. Carne vermelha, né? Não que não deva ser ingerida, porque a carne vermelha também é muito bom para o cabelo, excelente, né? É um dos melhores seria alimentos. Bom na hora do almoço, né? Exato. Prefira na hora do almoço. À noite, coma menos carne vermelha, né? Prefira peixe, frango, um omelete, um ovo cozido, que é de fácil digestão. E o ovo é um alimento completo. O negócio é o seguinte, gente, menos desempacotar e mais descascar. O grande mal da nossa sociedade é a pressa. Exatamente. Fast food. Fast food vai contra tudo que a gente fala de saudável. Por quê? Você vai trazer alimentos processados. Depois dos anos 70, que aumentaram muito os alimentos processados, as pessoas começaram a ter muito mais doenças cardíacas, doenças vasculares, porque a gordura, ela não tem como ir embora. Uma gordura saturada, ela fica no organismo, ela vai entupir artérias, você vai ter problemas de trombose, aterosclerose, infarto. Então, tem que tomar cuidado com alimentos processados, alimentos industrializados.
dê sempre preferência para alimentos feitos em casa. Eu sei que é difícil se programar, mas é a tua vida, né? É você. E aí, pegando esse gancho da Elaine, como que a gente tem que se conhecer melhor e também cuidar da pele de uma maneira mais saudável? Assim como na alimentação, você também tem que se conhecer. Você sabe dos seus hábitos, o que te faz bem? A sua pele você tem que conhecer. Em primeiro lugar, saber se a sua pele é mista, oleosa ou seca, ou é normal. Normal é difícil, né? Porque uma pele normal é mais a da criança, né? É uma pele mais aveludada, com poros fechados. A pele oleosa é aquela pele que brilha muito, né? Geralmente tem poros mais dilatados. A pele mista geralmente tem a ver com aquela zona T oleosa. Então, quando a pessoa tem as laterais mais ressecadas e a zona T oleosa, é uma pele mista. E a pele seca, geralmente, é uma pele mais desidratada, é uma pele mais opaca. E essa pele é normalmente de pessoas mais velhas, porque quando a gente envelhece, a glândula sebácea ela sofre uma atrofia progressiva, tanto no corpo quanto no rosto, principalmente depois da menopausa. Então, se você conhecer o seu tipo de pele, você vai buscar produtos que adaptem bem a sua pele. De uma maneira geral, eu sempre recomendo que você use uma vitamina C de manhã, que ela é uma ótima antioxidante, tá? Uma vitamina C tópica. Então, você vai aplicar um produto à base de vitamina C ou que tenha resveratrol. Então, os antioxidantes são muito bem-vindos no período da manhã. Se você passar um protetor solar por cima de um produto com vitamina C, você tem uma proteção aumentada e existem estudos demonstrando isso. E é claro que vitamina C não é protetor solar, tá, gente? Não confundam. Se você tiver que escolher o horário de aplicar a sua vitamina C, privilegie amanhã, o período da manhã e o filtro solar por cima sempre. No período da noite, eu gosto muito de colocar produtos que façam uma certa renovação celular. E aí você pode usar ácidos glicólico, ácido retinóico, alguns ácidos salicílico, alguns ácidos que fazem essa troca de pele. Eu gosto muito para peles oleosas e mistas, ácido glicólico, porque ele faz uma renovação e controla a oleosidade. Para as peles secas, eu gosto muito de retinóico, mas nunca em gel, sempre em creme, porque a pele seca, o retinóico ajuda na renovação celular e o veículo creme pode hidratar. E a gente tem o queridinho de todas as blogueiras agora, que é o sérum. O sérum é um veículo que serve para quase todos os tipos de pele, não ser extremamente oleosas ou extremamente secas, que ele não se enquadra, mas na maioria das peles o sérum é um veículo que tem silicone na sua composição, mas ele não é comedogênico, e ele faz uma hidratação, um controle da qualidade de pele, e se você colocar substâncias que sejam carreadoras de água, por exemplo, ácido hialurônico, é um produto maravilhoso que ele, num creme, ele faz que a sua pele se torne mais hidratada, porque ele traz para dentro da moléculas de água que estão em volta dentro da sua pele. Então, é um veículo muito bom, o sérum, com substâncias boas, como, por exemplo, o ácido hialurônico. Então, a dica de milhões, que eu gosto sempre de falar, faça um ritual de 3 passos. Então, é a higiene, hidratação e a fotoproteção. Se você fizer esses 3 passos com os produtos adequados para o seu tipo de pele, você já está protegida, você já está hidratada e você já está fazendo um trabalho anti-aging ou pro-aging, que hoje em dia falar anti é bobagem, que a gente sabe que só envelhece quem está vivo. Graças a Deus eu quero envelhecer. Mas o pro-aging é uma ação que você vai cuidar da sua pele para envelhecer melhor. E aí, nesse passo a passo, como a Elaine deu dicas, né, de como fazer uma alimentação saudável, limpe bem sua pele, aplique o produto por cima, porque se você não higienizar bem, o produto não penetra dentro da sua pele. Então, o primeiro passo fundamental é a limpeza, ou com demaquilante no início, ou simplesmente um bom sabonete. Hidrate. Cada tipo de pele precisa de um produto diferente, então a pele seca ela precisa de um produto à base de creme, com um veículo mais cremoso e emoliente. A pele oleosa ela pode ser um gel ou uma loção oil free, e a pele normal, a mista, um sérum, tem um resultado incrível. E por cima, o filtro solar, o fotoprotetor, nosso grande amigo, né, que combate o câncer de pele, que trata também do envelhecimento e de lesões que possam desenvolver pela radiação ultravioleta do sol. Então,
Olha, gente, hoje está sendo um dia incrível. Você está tendo dicas de vida, você está aprendendo a comer, beber bem, né? Água, sucos e cuidar da sua pele. Então, compartilha para aquela tua amiga, né? Aquela amiga que você gosta. Você fala assim, quero que ela envelheça bem como eu. E eu vou compartilhar esse vídeo, esse podcast, que é um podcast de saúde, onde nós falamos todas as segundas-feiras, das 14 às 15, temas diversos dentro da área da saúde. E eu vou pedir para a Elaine, antes de encerrar, dar uma dica de milhões da área dela. Bom, aliando, né, juntando tudo que foi dito com essa excelente explicação e passo a passo aí para a pele, lembrando que se não beber água, não vai ter efeito positivo, né? As pacientes que eu atendo lá na clínica e também na Skin News, a maioria falha na água. Então, vem falando da queda de cabelo, da pele ressecada, que muitas vezes não está conseguindo, né, massa muscular, isso também é muito importante. E quando a gente vai ver, não bebe água suficiente, né? Tem um dia muito rico em alimentação de massas, de carboidratos, de lanches, de pão, de bebidas açucaradas, como sucos, refrigerantes, e esquecem da proteína e de beber água. Muitas vezes falam assim, não consigo beber água, mas não deixa a Coca-Cola de lado, né? Então, vamos aí fazer uma substituição ou diminuir. Em vez de você tomar um copo de refrigerante, toma meio copo, não estou tirando seu refrigerante todo, toma meio copo de refrigerante e completa, depois você toma meio copo de água. Vai fazendo isso que você vai aprender a beber água, a se hidratar melhor e, com certeza, vai ter uma pele mais bonita, menos queda de cabelo, menos unha fraca e, o que é muito importante, as pessoas não sabem, que o refrigerante, principalmente essa famosa que eu falei agora, ela é antinutricional. Então, não deixa com que o seu organismo, seu intestino, principalmente, absorvam vitaminas e minerais, tá? Então, a famosa Coca-Cola, ela é como se impermeabilizasse o seu estômago, né? E não deixasse com que você absorva os nutrientes. Então, para quem tem deficiência de ferro, deficiência de cálcio, já sabe que não tem ali uma boa alimentação, principalmente, né, o consumo de frutas ricas em vitamina C, tomando refrigerante vai diminuir muito mais essa absorção. E são coisas que as pessoas não sabem, né? Assim como o cafezinho pós-almoço, que não deixa você absorver também o ferro da sua refeição e acaba te prejudicando. Então, são algumas coisas pequenas que você não tem obrigação de saber, mas que nós sabemos e podemos te auxiliar. Então, se você tomar cuidado e procurar, sim, profissionais, né, que possam te auxiliar, você vai melhorar a sua absorção, a sua saúde, a sua pele, seu cabelo e, lógico, né, a sua longevidade, a sua disposição. Então, acho que é basicamente isso hoje para falar para todos vocês. Que bom, gente, que delícia. Olha, no meio do carnaval, esse feriadinho gostoso, tá todo mundo, quem pode, né, tá em casa. Aproveita essas dicas, compartilha. Mas na próxima semana, muito obrigada, Elaine, pela presença. Eu que agradeço. Na próxima semana, nós vamos falar de um tema muito importante. Você deve estar acompanhando na televisão. Nós temos um aumento muito grande dos casos de dengue. E a gente quer convidar e a gente vai trazer um infectologista para falar sobre esse assunto tão atual, a dengue, que ela ainda mata muitas pessoas no nosso país. Basta uma simples mudança de hábitos, os cuidados com os criadouros, porque a gente sabe que o mosquito transmissor da dengue, ele se cria em ambientes com água e agora começa a temporada das chuvas, é muito mais perigoso e mais arriscado, mas existem alguns cuidados que você pode tomar, evitar ter latas, pneus e lugares, recipientes que acumule água no seu quintal. Enfim, existem muitos cuidados que também você pode colaborar, mas agora também existe a vacina. Vamos saber sobre os mitos e as verdades das vacinas da vacina da dengue. Então, eu espero você na próxima semana, segunda-feira, toda segunda-feira às 14 horas, na Rádio Nova Difusora FM, das 14 às 15,
podcast Skin News, um podcast de saúde. E fique agora com o Movimento Inspira Mulheres com Flávia Salim. Muito obrigada e até mais!